Bem-vindo ao Justiça Cega, Luís Neves. Obrigado por estar na estreia deste programa na Rádio Observador. Entrou para a Polícia Judiciária em 1995, esteve na Direção Central de Combate ao Banditismo, foi também diretor da Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo e é diretor nacional da Polícia Judiciária desde junho de 2018. Correto. Vamos começar a entrevista. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Luís Neves. Soube-se nos últimos dias que o Parlamento Europeu alertou o Governo sobre cito, risco inerente de interferência política ou acesso indevido de informações sobre investigações criminais em curso relacionado com a saída da Polícia Judiciária dos Gabinetes Nacionais da Europol e da Interpol para o Sistema da Segurança Interna, que depende diretamente do Primeiro-Ministro. Esse risco é real? O Primeiro-Ministro poderá ter acesso a informação sensível de investigações em curso e em segredo de justiça? Respondendo diretamente à pergunta, não. Não, até porque se sentisse que havia esse risco, a Polícia Judiciária, que é contra esta alteração e tem-o expressado desde há anos, também eu teria dito que havia esse risco e por isso simplesmente até que ponto é que, havendo esse risco, o Diretor Nacional e a Direção Nacional estariam dispostos para continuar com um risco destes. Eu costumo dizer que a confiança é nos dois sentidos, é quem nomeia e quem é nomeado, e naturalmente a minha confiança mantém-se porque entendo que não há esse risco. Nós, desde que se começou a falar há muitos anos, eu não assumi estas funções de Diretor Nacional, os meus colegas que me antecederam sempre se opuseram a esta transferência. O que é certo é que ela praticamente desde 2017 está formalizada, o PUC existe, funciona nas nossas instalações e as redes da ligação Europol-Interpol. Faltava aqui uma terceira parte, uma terceira estrutura, que é o Gabinete de Sirene. O Gabinete de Sirene funcionava na dependência do CEF. Ora, o que as comissões de avaliação Schengen pretendem é que, e há aqui uma recomendação, portanto não é nenhuma imposição, é uma recomendação, é bom que se saiba que é uma recomendação, é de que estas estruturas funcionem debaixo da mesma alçada. O Sirene já está, com a Anterior Secretária-Geral, com a doutora Helena Fazenda, a funcionar no SSI, portanto faltavam estas duas. A doutora Helena Fazenda tentou tudo por tudo que essa transferência se processasse. O modelo que ela previa não era um modelo, pura e simplesmente, que se adaptasse àquilo que eram as nossas intenções. O que é certo é que o atual Secretário-Geral, que está em funções há pouco mais de um ano, com os seus equilíbrios, com a forma de estar e de dizer que a decisão do Governo estava tomada, conseguiu encontrar aqui um ponto de equilíbrio que permite a que a Polícia Judiciária continue a dizer, escreveu e expressou, e por isso nós entendemos que, enquanto peritos, temos essa obrigação para com o poder governativo legitimado, é de dar a nossa posição, é de que haveria outros figurinos que poderiam responder aos anseios daquilo que são as avaliações Schengen. Ora, a decisão política está prestes a ser tomada. E nesta perspectiva, o que eu posso dizer, tendo assumido o que dissemos, por um conjunto de razões, que não valerá a pena agora aqui dizê-lo, mas tem a ver com a nossa experiência, com a inserção da instituição em sede de cooperação policial internacional, com as matérias, basicamente 90 e tal % que são discutidas na Europol, que são da nossa responsabilidade face à Lei da Organização de Investigação Criminal, as matérias também com a Interpol, sendo certo que é diferente, porque aí é mais troca de informação. Portanto, é a Polícia Judiciária quem beneficia mais deste sistema de cooperação policial? Não é beneficia, mas todos beneficiam, e a atual Direção Nacional, o Diretor Nacional, que sou eu, entendo que as outras forças também têm competências e que precisam, claro, de agilizar. A Guarda Nacional Republicana, a PSP, a AT, a Polícia Marítima, a ASAI, portanto, são todas instituições que, em menor grau, precisam de aceder. A Polícia Judiciária criou essas condições já comigo, em termos de canais. Estava escrito na lei que qualquer uma destas forças podia ter oficiais de ligação, se quisesse, na Polícia Judiciária para ter acesso. Esse nunca foi o entendimento. Portanto, há uma cooperação efetivamente no terreno, uma cooperação policial. E desde que assumimos funções, nunca ninguém até hoje verbalizou um único caso em que essa cooperação não ocorresse. Portanto, o que eu quero dizer relativamente a isto é que é o seguinte: isto tem que haver ordem e disciplina e respeito pela lei e respeito por um poder democrático. E o que nós somos nomeados, ou concordamos ou não concordamos, se for uma discordância de tal forma que fira a nossa visão e os nossos modelos de vida e os nossos valores, temos um caminho certo que é sair. Não é esse o caso.
Não é esse o caso. O caso é que a Polícia Judiciária está a dar e vai continuar a dar o melhor de si, no sentido de que esta alteração corra do melhor. Deixa-me entrar aqui num pormenor porque é importante. O Partido Socialista, em sede de comissão especializada, em sede de primeira comissão, apresentou nos últimos dias uma proposta de alteração que visa fazer com que fique escrito na lei de que a coordenação destes gabinetes de Interpol e de Europol passam para o sistema de segurança interna, mas são sempre assegurados por quadros da Polícia Judiciária. É essa a solução equilibrada, é essa a solução que o deixa a si e à Direção Nacional mais confortável. Também, mas não quero, com isto não quer dizer que os outros colegas das outras forças não tenham o mesmo grau de credibilidade que têm. É apenas porque o sistema está vocacionado para isto. Não faria sentido de que quem tem, de facto, a competência para investigar a criminalidade organizada, mais grave, mais violenta, transnacional, mais complexa, que ficasse arredado da liderança de uma. Portanto, isto é uma defesa para o próprio sistema. Mas eu ainda queria dizer mais aqui, até porque esta é uma ocasião, é a primeira vez do programa, estou aqui por respeito, sobretudo, ao órgão de comunicação social e a si, não conhecia aqui o Luís Soares antes, mas sobretudo pelo seu percurso, que dizer, a intervenção da Comissão Livre é importante. Há uns anos a Comissão Livre também teve uma intervenção muito importante num PNR, é a questão dos dados dos passageiros, e depois acabou por se resolver as questões. Portanto, é importante que haja escrutínio, que haja o check and balance, pensar o que é que está bem, o que é que está mal, que haja uma vigilância, que haja um contraditório ao poder político, e tudo isto funciona, é a democracia a funcionar, os sistemas a funcionar, os nacionais e europeus. Portanto, esta é a posição da polícia, a polícia não concorda, a decisão está tomada, vai abraçá-la como sendo a sua decisão, vai acarinhá-la, aliás, já o estamos a fazer, alertamos inclusive o seu secretário-geral para um conjunto de questões acessórias e colaterais que podiam correr mal, e era a imagem do país que estava em causa, era a imagem da segurança, da justiça, e comigo e com a equipa diretiva da instituição não contam para ser qualquer força de bloqueio e qualquer obstáculo, antes pelo contrário. Como disse, a Comissão Livre está muito atenta a esta matéria, é o equivalente à primeira comissão do nosso Parlamento, é uma comissão muito importante do Parlamento Europeu, está sempre muito atenta às questões do Estado de Direito, nomeadamente a separação de poderes. A minha última pergunta era simples: não seria melhor ou não seria mais eficaz que para o princípio da separação de poderes, para a defesa desse princípio da separação de poderes, que as plataformas eletrónicas da gestão destes gabinetes ficassem na Polícia Judiciária em vez de irem para o sistema de segurança interna? Nós não temos nem aqui, nem em lado nenhum, temos qualquer notícia de que tenha havido uma filtração ou uma intromissão. Ponto número 1. Ponto número 2. Os elementos da Polícia Judiciária que hoje trabalham na Polícia Judiciária nestes gabinetes, PUC, Interpol e Europol, são precisamente as mesmas pessoas. Portanto, os funcionários tanto são sérios num lado como no outro. A terceira questão, e eu já disse isto em público, na Polícia Judiciária, estando presente quer o Poder Político, quer a Sra. Procuradora-Geral, eu costumo dizer que a Polícia Judiciária tem duas tutelas. Tem a tutela política, eu sou nomeado pelo Governo, pelo Sr. Primeiro-Ministro e pela Ministra da Justiça. Portanto, tem que haver este grau de confiança relativamente ao seguimento da política criminal e daquilo que é entendido para a instituição. Portanto, nós, no papel de força e serviço de segurança, dependemos, de facto, do poder político, é essa a nossa tutela, mas na outra face, enquanto órgão de polícia criminal, a minha tutela é a Sra. Procuradora-Geral da República. E as coisas não se podem misturar e não se irão misturar. E mais... Nós já fizemos um grande caminho, já fizemos um grande percurso enquanto democracia. Um grande percurso enquanto democracia. Nunca senti que já trabalhei noutras circunstâncias com governos de diferente origem política. Nunca senti que houvesse, de facto, essa intermissão. E mais, dizer aqui o seguinte: quando nós falamos de determinado nível de informação que pode tocar em interesses de natureza política, estamos a falar já em investigações criminais. Ora, quando nós estamos a falar em investigações criminais, o próprio Ministério Público tem instrumentos, designadamente através do Eurojust, onde troca a informação, é a informação se calhar mais sensível, fica mais resguardada. É mais resguardada, é mais defendida, é até trocada pessoalmente, em encontros, portanto... A informação financeira, por exemplo, é sempre trocada no âmbito da cooperação judiciária internacional. Por exemplo. Portanto, eu gostaria de dizer, é importante o debate, é importante o confronto de ideias, é importante ver os aspectos positivos e negativos. A partir do momento em que está tomada a decisão passa a ser também a minha, e para a qual a Polícia Judiciária dará o melhor para que corra bem. Nunca ponderou-se demitir nesta matéria ao longo do processo? Não, repare, demitir-me numa circunstância em que a Polícia Judiciária
está a fazer um caminho de recuperação absolutamente extraordinário. Temos um plano de recuperação de efetivos como nunca tivemos. É isso que vamos abordar agora. Exatamente. E a perguntar-lhe isso precisamente, Dr. Luís Neves, porque continuam a ser regulares as queixas, tanto do Ministério Público como da Polícia Judiciária, quanto à falta de meios de investigação criminal. O Dr. Luís Neves anunciou recentemente a entrada de 97 inspectores para os quadros da Judiciária. No seu entender, o Governo está mesmo a apostar no reforço de meios ou este investimento ainda está aquém daquilo que é necessário? Não, vamos ver. Conforme foi dito no início desta nossa conversa, eu assumi funções em 18 de junho de 2018. Nesse momento, a Polícia Judiciária tinha a rondar cerca de 970 inspectores, 80 inspectores, à volta disso, com uma média-idade muito superior aos 50 anos. Portanto, para além da questão numérica, da questão do cansaço, porque um profissional de polícia que é sério, e de facto eu faço aqui um parênteses, tenho um grande orgulho e uma grande honra de liderar esta instituição que é composta por homens e mulheres absolutamente extraordinários, a todos os níveis, que dão tudo, dão uma integra total, sacrifício pessoal, mas um polícia que foi sério toda a sua vida começa a chegar a uma determinada idade, a questão operacional e as noites começam a pesar. Portanto, nós tínhamos pouca gente já com uma média de idade muito elevada, repito, muito superior aos 50 anos. A crescer isto, tínhamos o aspecto anímico, que é um aspecto anímico que é de descrença, de desânimo, de perda de autoestima individual e coletiva, porque vem uma organização, de facto, a esboroar-se. A partir daí, e até ao dia de hoje, nós conseguimos recrutar 360 inspectores. Entraram no quadro 360 inspectores, que é a obra. Temos de ter em conta que tivemos 2 anos de pandemia. Nem aí as questões de ingressos, de concursos, de formação, pararam. Estamos a recrutar, nos próximos meses estará concluída o recrutamento e a formação, 65 peritos, que é onde está um dos grandes buziles de entrave ao combate designadamente à corrupção, onde nós não recrutávamos um perito, havia 11 anos. Portanto, no dia 26 de setembro, tivemos de facto uma cerimónia muito relevante, tivemos na nossa casa mais uma vez o Sr. Primeiro-Ministro, a nossa Ministra da Justiça, a Sra. Procuradora-Geral da República, que eu costumo dizer, e digo isto de uma forma muito sentida e sincera, que os nossos meios são os meios do Ministério Público. Portanto, nós temos de facto menor trabalho na área preventiva, sobretudo na área da repressão. Nós só trabalhamos com o Ministério Público e queremos muito reforçar esses laços. Tivemos também presente, a meu convite, o Sr. Ministro da Administração Interna, porque temos de facto esta relação com as outras forças, também temos uma relevância, o nosso trabalho também tem repercussão na segurança interna, e nessa cerimónia eu disse que assistimos a um dia histórico. Até se emocionou um pouco. Emocionei-me um pouco na perspectiva que é uma emoção coletiva, porque de facto nós estamos numa fase agora de grande recuperação. Nós este ano recebemos 200 pessoas na investigação criminal, um curso que acabou em março, outro curso que acabou agora há pouco tempo. A questão é, isso é suficiente? Mas deixe-me, eu vou responder isto. Temos um concurso, já na fase muito final de recrutamento, de 970 inspectores. Mas nesse dia, pela primeira vez na história da instituição, portanto, só o facto de termos tido 2 concursos este ano, temos um concurso ainda em aberto e temos os 65 peritos a chegar, só esse facto é histórico. A polícia nunca teve, em 77 anos da sua história, 2 momentos em que cheguem pessoas ao mesmo tempo. Nós assistimos no nosso Instituto de Polícia Judiciária e Ciências Criminais, a sair um curso e no dia a seguir entrar outro. Isto é fantástico, é muito bom. Mas mais, nesse dia, o Governo anunciou que pela primeira vez, também na história da instituição, nós temos um documento, que é uma portaria tripartida, Primeiro-Ministro e Presidência, Ministro da Justiça e Ministro das Finanças, a dizer que nós todos os anos, inclusive 22 a 26, podemos recrutar 150 inspectores, 50 peritos e 20 seguranças. Ou seja, pela primeira vez, a Direção Nacional tem um instrumento que lhe permite, efetivamente, gerir a instituição. Há um plano. Há um plano. Nunca tivemos um plano, nunca tivemos essa capacidade. Vivíamos sempre com o credo nas mãos a pensar o que é que vamos fazer daqui a 2 ou 3 anos. Isso permite-me, a mim e à minha equipa, ter prioridades. E já agora, quais são essas prioridades? Quais são, no fundo, as áreas preferenciais de investimento e de prioridades para os próximos anos da Polícia Judiciária? O que nós dissemos ao Governo, num documento estratégico, que foi por nós elaborados, foi que o Governo anterior aprovou a estratégia de combate à corrupção. Bem, essa estratégia de combate à corrupção pode ter lá tudo.
todos os instrumentos jurídicos, todas as formas, a prevenção, a repressão, etc. Se não tiver músculos, se não tiver pessoas, esqueçam, porque nada nem se conseguirá fazer. Portanto, nós apresentámos um documento estratégico há uns meses largos, em que a perspectiva de prioridades era, de facto, o combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira associada, assim como o cibercrime. O cibercrime tem tido aumentos exponenciais, não só aumentos quantitativos de crimes, mas também da gravidade dos crimes, com ataques a infraestruturas críticas. Este último ano, de facto, são conhecidos inúmeros ataques a estruturas de grande relevo, quer públicas, quer privadas, e naturalmente a Polícia Judiciária tem que se capacitar. E foi esse documento em que nós perspectivámos entradas e saídas de meios humanos da instituição, que permitiu que o Governo olhasse para as nossas necessidades e viesse ao encontro daquilo que são não os interesses, mas os objetivos da instituição para cumprir a sua missão. Vamos abordar precisamente uma das questões da falta de meios, está diretamente ligada à questão da morosidade da justiça, que é uma das grandes preocupações do país. Nos últimos 15, 20 anos, a justiça está sempre no centro das atenções, muito por causa desta questão da morosidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Se olharmos para as estatísticas dos tempos médios da resolução da justiça penal portuguesa, percebemos que o tempo médio de trânsito em julgado um processo penal entre a primeira instância e a última instância é de 383 dias. Pouco mais de um ano. Não ficamos mal vistos no ranking europeu com uma estatística desta, mas basta olhar para os grandes processos da criminalidade económica ou financeira, o caso BPE, no caso BCP, a Face ao Cutis, Altino Moraes, processos que já transitaram em julgado, não estou a falar dos que ainda estão pendentes, para percebermos que, contente com a fase de inquérito e a instrução e o trânsito em julgado, o julgamento e o trânsito em julgado, o tempo médio é de cerca de 10 anos. Estamos a falar de uma diferença de 1 para 10. Que soluções é que podemos ter para reduzir esta discrepância? Eu aí vejo que há várias causas que levam a que isso suceda. Em primeiro, é uma questão de cultura de investigação criminal. A investigação criminal não pode estar a olhar para um processo, um inquérito, um homem e um magistrado. Essas investigações têm que ser multidisciplinares, têm que ter vários elementos de procuradores, inspectores e peritos. Portanto, essa é... E essa área em que a Polícia Judiciária está a apostar também. Está a apostar. Essa é a primeira questão. A segunda questão, e do nosso lado, por parte da Polícia Judiciária, tem que ver com a quantidade de elementos e das perícias. Nós temos, de facto, perícias informáticas e digitais. Posso dizer aqui que um dos buziles dos problemas que nós tínhamos também eram as perícias atrasadas contabilísticas e financeiras, que estavam atrasadas quando chegámos, chegámos em 18, tínhamos perícias de 13, de 14, 2013, 2014, coisa absolutamente intolerável, porque a investigação pode estar feita e falta aquele elemento essencial para o Ministério Público deduzir ou não a acusação. Nós, neste momento, temos as perícias contabilísticas e financeiras em dia. Praticamente estamos a trabalhar ao momento. Nessa área mudámos também a filosofia de trabalho. O magistrado, o titular da ação penal, o magistrado que é titular das investigações em causa, contactam diretamente com os nossos peritos, dizem o que é que pretendem, retiram as dúvidas. Portanto, há aqui uma interação que nós conseguimos estabelecer com uma nova liderança um espírito de equipa. Nessa unidade, que é um espírito de equipa, quer dizer... Durante muitos anos ouvimos falar de conflitos entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Mas isso comigo acabou. Isso acabou. Comigo é acabou. Passado. E podemos falar sobre isso. Acabou porque não tem razão sequer de existir. Portanto, há uma total liberdade do magistrado poder naturalmente interagir com o que é o perito que está destacado ou o conjunto de peritos que estão destacados. As perícias informáticas digitais, que é de facto o grande buziles da questão. Nós hoje fomos a um desses locais, ou dessas empresas, ou seja, quer for económicas, da área financeira, áreas governativas, seja, fomos fazer uma, duas ou três buscas, trazemos lá um conjunto de instrumentos tecnológicos e digitais, desde pens, discos rígidos, computadores, telemóveis, tudo isso. E nós não tínhamos uma estrutura diretamente vocacionada. Em 2019, na nossa nova lei orgânica, criámos uma unidade nova, a UPTI, Unidade de Perícias Tecnológicas e Informáticas. Estamos a recrutar gente, muitos destes peritos que vão entrar vão ser para essa área. Estamos a comprar, com fundos nossos e com fundos europeus, a melhor tecnologia. Estamos a comprar tecnologia de nível mundial, no sentido de que as perícias possam ser feitas, porque, sendo um país pequeno, temos os mesmos problemas que os outros, quer dizer, e se é para investigar, investiga-se a sério. Não pode haver aqui, olharmos para a despesa, é evidente que somos uma polícia, o país todo. Temos que investir para que essas perícias sejam feitas quase online. Mas não temos que andar aqui a pedir, por favor, lá fora, que nos façam essas perícias. Isso acabou com esta direção
Isso acabou. Portanto, nós estamos a comprar tecnologia de ponta e sobretudo, porque não faz sentido uma investigação criminal fazer o seu caminho normal, as inquirições, os interrogatórios, a recolha de prova, do tempo, e depois ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos à espera da perícia. Portanto, nós estamos a apostar nisto e estamos a conseguir. Posso dizer que pela primeira vez, recebemos ontem o relatório, pela primeira vez na história também desta área, baixámos drasticamente as nossas pendências. Estamos também a interagir diretamente já com o Ministério Público e também qual é o tempo médio dessa pendência? Não sei se é elevada, é muito elevada, é demasiadamente elevada. Eu disse isso, eu fui a última pessoa, o último profissional a ser ouvido pela Comissão da Prevenção da Corrupção, na última reunião que teve antes de dar origem aqui ao MENAC, e disse precisamente que um dos grandes buziros do combate à corrupção são as perícias. E nós também estamos a fazer o seguinte, estamos a contratar nesta leva de peritos, temos 6, e agora, quando abrimos até ao final do ano, vamos recrutar mais, estamos a recrutar pela primeira vez peritos nas áreas informacionais. Porque nós estamos a falar de milhões de documentos que são precisos ser procurados, ser pesquisados, é preciso analisá-los, é preciso dar-lhes uma ordem, é preciso dar-lhes uma relação e uma síntese para se apresentar no inquérito, de facto, aquilo que se procura. Portanto, nós hoje, esses instrumentos tecnológicos trazem informação que, se fosse antigamente, na moda antiga, eram caminhões de tiro com papel a trazer. Portanto, nós temos que estar preparados para isto. Portanto, eu considero que este é o grande busilis. Outra questão... Na fase de inquérito, mas depois há outras fases. Mas deixe-me só dizer, na fase de inquérito, que é o facto de nós termos vivido numa amíngua de meios humanos e cansados e desmoralizados, não permitiu fazer o investimento que nós queremos fazer. Nós agora, com mais gente, queremos que as pessoas, de facto, fiquem colocados muitos anos nas unidades para onde vão, porque é preciso ganhar experiência, know-how, saber pisar. Estamos a falar, neste tipo de crimes, informação muito especializada, e nós queremos avançar para baterias de formação específica a estes profissionais, jovens e menos jovens. Estamos a receber muita gente jovem, sobretudo na área dos fundos europeus, direito bancário, offshores, aquisições no Estado. Não é possível um profissional trabalhar à vontade e com confiança se não tiver, de facto, uma grande capacidade no direito urbanístico, se não tivermos uma grande capacidade formativa e de conhecimento. Um profissional destes tem que saber pisar, tem que saber nadar o meio que está. Este projeto temos falado, não se tem sabido, nós temos tido alguns seminários, algumas áreas de formação organizadas pela Procuradoria-Geral da República, umas em conjunto, outras separadamente, e naturalmente nós estamos muito entusiasmados com a chegada destas pessoas para rapidamente entrarmos aqui por uma área de formação. Depois há outras questões que eu vou dizer quais são. Não tenho qualquer problema, disse isso na Comissão de Prevenção da Corrupção, tenho dito, é que enquanto nós, naquilo que o Luís Rosa aqui referiu, que temos julgamentos que vão até um ano e pouco, e estamos a falar de facto dos roubos, dos abusos sexuais, daquelas pessoas que ficam presas, crimes comuns, delitos de natureza comum. Quando passamos para o outro lado, naturalmente temos outra pleia de advogados, de defensores, de outras capacidades. Daí que se fala da justiça para ricos e para justiça para ricos. E entramos aí numa fase, eu sei que os senhores advogados não vão gostar daquilo que eu vou dizer, mas eu já o disse mais do que um mês, entramos numa fase de terrorismo autêntico judiciário, com recursos permanentes que entorpecem permanentemente até que se chegue a uma decisão final. Agora, devia-se alterar a lei para reduzir essas manobras dilatórias. Naturalmente. Reduzir o recurso. O Presidente do Supremo, por exemplo, já disse isso publicamente. Eu li a primeira entrevista que o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça conferiu a um órgão de comunicação social poucos dias depois de ter tomado a posse. Foi aqui o Observador. Eu não queria dizer, disse o Luís. Eu assino, sendo um funcionário público, mas um funcionário público com responsabilidades e com experiência, e por isso acho que devo dar o meu aporte para que as coisas possam melhorar em prol do Estado democrático. Entendo que, de facto, eu subscrevo tudo o que ele disse a esse propósito, que, de facto, nós temos que corrigir isto, porque desde que começa uma investigação com todos os incidentes, com todos os recursos interlocutórios, até que chega uma decisão final, nós agora temos investigação, instrução, julgamento, relação, Supremo, Constitucional na primeira fase, Constitucional no plenário. Temos que alterar isso. Nesse sentido, Dr. Luís Neves, fariam também sentido algumas ideias que acabaram por cair ou serem modificadas na versão final da Estratégia Nacional contra a Corrupção, como é o caso, por exemplo, de uma colaboração premiada mais ambiciosa ou os acordos de sentença também para acelerar eventualmente alguns desses processos?
Na primeira parte, sim, na colaboração. A colaboração, acho que poderíamos ter ido bastante mais longe, poderíamos e deveríamos ter ido bastante mais longe, porque os prazos para que a pessoa se apresente ou que possa dizer que deseja colaborar é demasiadamente curta. Nós temos investigações não nessa área, ainda na minha experiência de crime organizado, violento, em que aquilo que colabora às vezes acaba por ser o único que é condenado, e é condenado de uma forma muito séria. Isso não pode acontecer. Nós temos que encontrar aqui também formas de exemplos de que quem tem uma atitude colaborativa para com a justiça, independentemente de ter um interesse pessoal, e o interesse pessoal é não ser condenado de facto a uma pena elevada, ou outras questões que se coloquem, tem que ser de facto valorado em sede de decisão final. Portanto, eu acho que relativamente a quem colabora, não quer dizer que são informadores, são colaboradores, são arrependidos. Estas figuras, desde que estejamos perante um agente do crime que em determinado momento da investigação criminal toma uma postura diferente, deve ser valorado. Eu vou exemplificar com isto e todos vamos perceber. Uma determinada investigação, como aquelas que o Luís Rosa aqui referiu, ou outras, noutros tipos de crime, não tem que ser propriamente na corrupção, em todas as áreas. Eu repito, isto deve ser valorado para todas as áreas. No decurso de uma investigação, tem de facto uma atuação que permite o esclarecimento integral da verdade e daquela investigação. Esse comportamento, seja 1 mês, 2 meses, 4 meses, 6 meses depois da investigação se ter iniciado, ou até depois das pessoas serem detidas, tem que ter uma valoração em sede de decisão final por um tribunal. Naturalmente, não vinculando um juiz, porque o juiz, enquanto entidade totalmente independente e autónoma, deve continuar a ter as suas asas e o seu livre pensamento não, repito, com toda a liberdade, assumidamente, mas devemos ter presente de que quem colabora, quem é arrependido, quem tem uma atitude colaborativa para com a justiça, tem que ser diferentemente tratado numa decisão final. Relativamente às questões colaborativas, negociadas, tenho algumas dúvidas, porque isto estamos a aproximar de modelos anglo-saxónicos que dão aqui liberdades, depois de haver tratamentos diferenciados, quando as questões são mais iguais, mas se nós apostarmos muito na primeira fase de apoio, de facto, de apoio e consagração e valoração de quem colabora com a justiça, acho que damos aqui um caminho muito grande no sentido de combate ao crime organizado. E nesse sentido também de tentar acelerar processos, concorda com o Tribunal de Julgamento que seja uma continuidade do sistema do Tribunal Central de Instrução Criminal e do TCIAP criados no final dos anos 90? Eu acho que, e eu peço desculpa antecipadamente ao Ministério Público por aquilo que vou dizer, mas da mesma forma também tenho este direito, porque enquanto responsável máximo da investigação criminal atribuída para investigar a Polícia Judiciária, também me compete a mim trabalhar de todas as formas e feitios para o sucesso da investigação criminal. Se nós investigamos, chega ao fim e na fase de inquérito o Ministério Público intenta arquivar e bem, porque não há elementos. Mas é evidente que qualquer caso que seja submetido a julgamento, é evidente que nós devemos lutar, e tenho dito isso internamente, para nós os casos investigados por nós não terminam quando nós terminamos a investigação, portanto a fase de inquérito, deve continuar depois, até que nos devemos preparar para os julgamentos, devemos estar atentos, devemos estar atuantes, devemos dar um apoio e um suporte ao Ministério Público, enquanto testemunhas da acusação, mas o que eu entendo aqui é que há aqui um gap muito grande e que é contrário à realização dos interesses da acusação. Digo, o interesse da acusação não é condenar, é valorar o seu trabalho e chegar a um momento do julgamento em que se faça a verdade, fazer justiça. Materializar a justiça. Há indícios, condena-se, não há, está tudo bem, não há problema nenhum. Agora é que é assim, enquanto a fase da defesa, enquanto os atores da defesa são sempre os mesmos desde a fase do inquérito, acompanham, sabem as fragilidades, as vicissitudes, recorrem, estão no inquérito, estão na instrução, estão no julgamento, estão em toda a fase, o Ministério Público vai mudando de magistrados. Isso é terrível. Nas investigações mais complexas, isso é absolutamente terrível. Nas vezes que se seguiu a estratégia que se defende, que é dos mesmos magistrados acompanharem a fase de instrução e o julgamento, geralmente correu sempre bem. E tem que correr porque, de facto, há questões intrínsecas que sabem onde é que estão os elementos, defende a sua própria posição, há todo um conjunto de questões. É evidente que, de facto, o Ministério Público vive um momento tal qual nós também o vivemos, de dificuldades de gestão, de uma questão gestionária de meios humanos. Há muitos magistrados e muitos de elevado
calibre, grande categoria. Foi um prazer enorme trabalhar com um conjunto de magistrados que estão paulatinamente a sair. Isto não é nenhuma crítica aos mais novos. São gerações diferentes, mas o Ministério Público vive, de facto, com dificuldade de meios e de procuradores que possam acompanhar, de facto, aquilo que eu disse, que é haver mais procuradores nas investigações e depois poderem fazer esse trabalho. Eu sei que a Sra. Procuradora-Geral é também uma ideia que tem, nos casos mais emblemáticos, poder responsabilizar logo à cabeça um conjunto de magistrados, no sentido de dizer investigação, instrução, inquérito e recursos, se os houver, serão vocês a fazê-los. E há investigações, ninguém me vai levar a mal dizer isto, há investigações que valem por uma vida ou de um polícia ou de um magistrado, porque marcam de facto a diferença. A Operação Marquês, o Universo Espírito Santo, em que essas estratégias está a ser seguida. Dr. Luís Neves, falemos agora um pouco da segurança geral do país. De acordo com o último relatório de segurança interna, continuamos com níveis de criminalidade historicamente baixos, o que é um facto fundamental para um país como Portugal, que depende também muito do turismo e do investimento estrangeiro. Já falou aqui também da cibercriminalidade. É esse o ponto que mais o preocupa a nível da criminalidade nesta altura? Vamos ver, isto é um discurso interno, mas também externo. Nós temos a prioridade da afetação de meios relativamente à questão do combate à corrupção e combate à criminalidade económica ou financeira e ao cibercrime, porque de facto nós estamos a assistir, o cibercrime aporta muito de transnacional, quer operações atacados do estrangeiro, quer burlas em massa, enormidades de transferências bancárias, ações de branqueamento de capitais. Portanto, isso são de facto os grandes, por um lado, a preocupação da corrupção, que é um atentado a todos nós, à nossa forma de vida democrática, tem que ver com a redistribuição da riqueza. Eu, aos nossos elementos, digo-lhes sempre que quando nós estamos a combater a corrupção, estamos a tratar de direitos humanos, porque se a redistribuição da riqueza não for atacada por estes tipos de crimes, o Estado tem mais capacidade de poder redistribuir riqueza a franjas ainda de miséria e de pobreza que nós temos. Hoje, quando se diz, historicamente e constitucionalmente, que todos somos iguais, é verdade, todos somos iguais, mas nada disso depois na realidade tem correspondência no nascimento, na saúde, na habitação, no tipo de escolas. Portanto, há aqui uma profunda desigualdade. Mas voltando à questão da segurança interna e das ameaças, naturalmente nós estamos preocupados com estes dois vetores, uns pela gravidade, outros pelos números e pela desconfiança que causa, mas temos outras internamente, temos outras vertentes e contribuímos igualmente no RASI para expor quais são essas questões. Temos novamente o regresso, passado décadas, do regresso do tráfico internacional de estupefacientes em grande força. Neste momento, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, sobretudo no centro e norte da Europa, o tráfico internacional de estupefacientes, com os lucros que permite, com os benefícios e o produto do crime que permitem que os criminosos e as organizações criminosas tenham, são o fator principal de violência. Há homicídios cometidos pelo domínio do território, há raptos cometidos pelo domínio do território, há brutais operações de branqueamento de capitais direcionadas permanentemente para os mesmos Estados, tudo com foco na questão do tráfico internacional de estupefacientes. Pela primeira vez na história, temos dois altos governantes, o primeiro-ministro holandês e o ministro da Justiça belga, a serem ameaçados e a terem que andar com guarda reforçada, porque foram diretamente ameaçados, quer contra a sua vida, quer dos próprios familiares. Portanto, isso nunca aconteceu em Portugal? Nunca aconteceu em Portugal. Nunca aconteceu nestes termos que estão. A este nível também. A este nível. Por isso, nós temos que olhar para esta temática com uma grande preocupação. Outro nível de preocupação, e que nós também contribuímos para o relatório anual de segurança interna, tem que ver com os extremismos. Os extremismos, estou a falar de extremismos não só a área do terrorismo puro e duro, mas os extremismos politicamente motivados, à esquerda, à direita, e outros diferentes causas, têm uma fortíssima implantação nas redes sociais. Redes sociais que atingem os mais jovens, que endoctrinam, que radicalizam, que recrutam, e de facto isto é demasiadamente perigoso, e há instrumentos jurídicos que nos permitem trabalhar nessas temáticas em sede de investigação, é demasiadamente perigoso para o modelo de democracias ocidentais de vetor humanista que nós temos. Portanto, temos de facto tudo isto. Relativamente àquilo que é o que mais normalmente alicerça ou desalicerça o sentimento de segurança do cidadão, que são normalmente os crimes de rua, nós temos de facto tido resultados e uma resposta
que é, e digo isto desde o dia em que tomei posse, digo nos cursos novos das nossa gente, disse no outro dia, na tomada de posse, que é um trabalho articulado com as outras forças de serviço de segurança, sobretudo com a Guarda Nacional Republicana e com a Polícia de Segurança Pública. São 40 e tal mil homens que as duas forças têm uma inserção no terreno muito grande, e eu costumo dizer, e digo abertamente, sendo certo que os setores mais corporativistas da instituição, se calhar não gostam daquilo que eu digo, mas eu felizmente tenho a liberdade de pensamento para dizer aquilo que eu penso. Que se não fosse essa ação que nós temos, que não é perfeita, há sempre uma coisa ou outra que não corre bem, mas no essencial, se não fosse essa atuação que nós temos tripartidas por estas forças e outras, geralmente o CEF, a outros níveis, Portugal não tinha o nível de segurança. Portanto, nós, enquanto OPC da Justiça e ligados a este tipo de criminalidade mais gravosa, também somos um instrumento que contribui em muito para o sucesso da segurança interna. Eu vou dar aqui um exemplo. A semana passada desmantelámos um grupo de mais de uma dezena de indivíduos que andava a atacar um conjunto de casas e de gente com capacidade financeira, geralmente estrangeiros, na zona de Sintra, na zona de Cascais. Havia já pessoas a pensar, e a repensar, estamos a falar de cidadãos estrangeiros, a repensar a sua vida de regresso aos seus países. O que é certo é que isto foi uma questão pontual, trabalhámos juntamente com os outros OPCs, conseguimos um resultado, está desmantelado, e de facto nós somos procurados por um conjunto de cidadãos de todos os continentes pelo vetor segurança. Portanto, não há homicídios na rua, não há raptos. Somos um dos países mais seguros do mundo. Somos, de facto, os países mais seguros. E temos essa noção. Acho que, não tendo a procuração dos meus colegas dirigentes das outras forças, mas temos uma relação pessoal e institucional franca e aberta, todos nós temos a noção de que o nosso trabalho é relevante para a economia do país. Um dos setores essenciais é o turismo. Hoje, por exemplo, hoje está um dia fantástico, estão as esplanadas todas cheias. E isso não é só pelo clima, é também porque todos nós trabalhamos e apresentamos resultados em que as pessoas deixam os filhos nas escolas, é possível sair-se à noite. Há de facto aspectos ainda a melhorar, mas há de facto um grande sentimento de segurança para quem conhece outros países como eu, que aqui temos. Deixe-me falar de um instrumento importante para o combate à criminalidade e para construir essa sensação de segurança, que é a questão dos metadados, uma questão que tem dado muito a falar. Temos uma proposta no Parlamento de alteração a esta questão para colmatar a inconstitucionalidade que o Tribunal Constitucional detectou no âmbito de uma decisão também do Tribunal de Justiça da União Europeia. Fazer-lhe duas perguntas muito rápidas, que é, por um lado, se esta proposta que tem em cima da mesa vai permitir ultrapassar o problema e vai dar instrumentos à Polícia Judiciária para continuar a fazer o seu trabalho. E, por outro lado, como é que se investiga o cibercrime, as simples burros do MBWay, as fraudes com criptomoedas ou até a pornografia infantil sem acesso aos metadados? Pronto, primeira questão. Não é só para a Polícia Judiciária. Nós voltámos, eu fui ouvido na Comissão, pelo Grupo de Trabalho no Parlamento, e disse abertamente, isto é uma questão de justiça. É uma questão de justiça. E eu costumo dizer, e disse-o lá, e repito, e há uma semana atrás disse na reunião dos chefes de polícia que decorreu na Europol. A questão é assim, as organizações criminosas cresceram muito em termos de meios. Têm comunicações encriptadas, utilizam o Dark Web, utilizam criptomoedas, têm comunicações por satélite, escolhem e têm capacidade financeira para contratar os melhores peritos nas defesas, na questão das telecomunicações, engenheiros informáticos, em direito financeiro e direito bancário, para fugirem ao controle. Nós, polícias e law enforcement e Ministério Público, quem é responsável para investigar, temos os mesmos instrumentos sedimentados há décadas. Ou seja, não evoluímos, não estamos a conseguir acompanhar a evolução das organizações criminosas. Ora, isto já é grave, mas mais grave ainda é o pouco que temos, querem-nos retirar. Eu disse isto no Parlamento, nós estamos absolutamente contra, entendemos que a proposta que está em cima da mesa no Parlamento pode minimizar um pouco, mas não vai ao encontro das necessidades de investigação criminal. As pessoas desenganem-se, porque as operadoras têm os seus dados bem guardados, não há nenhuma notícia que tenham sido filtradas algum dia. Nós só precisamos, e somos sujeitos a escrutínio de um juiz e depois publicamente aos elementos que pedimos. Há um conjunto de outras bases de dados, eu disse isto no Parlamento e disse agora na Europol, há um conjunto de outras bases de dados que são muito mais expostas a milhares de pessoas, têm dados muito mais
comprometedor. Há os dados do próprio Estado, por exemplo. Do próprio Estado, da vida de cada um, da justiça, da segurança social, da educação, da AT, bases de dados privadas, que têm um manancial de informação muito superior e não têm e aguarda, e são filtradas, há conhecimento disto em todo o lado. Eu, na reunião dos chefes de polícia da Europol, fiz uma proposta, apresentei este problema, tivemos um acolhimento generalizado dos países todos, porque há países com problemas sérios, a questão da Alemanha está com um problema gravíssimo neste momento, aderiram. Nós vamos organizar, em princípio, em Portugal, no início do próximo ano, uma reunião onde iremos dirigir convites ao Parlamento Europeu, à Comissão Libe, naturalmente, ao Tribunal de Justiça da União Europeia, que é onde está, de facto, o busiris da questão. O Tribunal de Justiça da União Europeia faz uma interpretação do artigo 52 da Carta Europeia de Direitos Fundamentais. A Carta diz que o acesso às bases de dados e a interpretação tem que ser proporcional. Ora, o Tribunal de Justiça da União Europeia faz uma interpretação completamente à látera, de quem não percebe rigorosamente nada do que é a investigação criminal e permite apenas dotar as polícias de meios com acesso aos metadados que não nos servem para rigorosamente nada. Um dos exemplos é podemos ter o acesso aos metadados de uma determinada zona, um aeroporto, um determinado bairro, um determinado suspeito que já foi condenado. Isso, à face da nossa lei constitucional, é absolutamente ilegal, não é permitido. Mas depois há outro contrassenso, que é a Europa está a gastar muitos fundos e tem uma lógica muito, muito grande relativamente à questão da inteligência artificial. Ora, a inteligência artificial vive de metadados. Claro. Portanto, e a inteligência artificial, no campo policial, do law enforcement, o que pretende é ter um instrumento preditivo, de antecipação, de prevenção pura. Porque nós entendemos que temos que fazer, de facto, um grande reforço na prevenção antes que o crime possa, de facto, ocorrer e deflagrar-se e teremos crimes de resultado. Essa é a lógica que nós temos no terrorismo, prevenir, investigar, para que não tenhamos o atentado, os mortos, a insegurança, e isto é válido para todos os crimes. Portanto, eu pergunto como é que a Europa abraçou projetos e números e milhões para projetos de inteligência artificial quando tem o Tribunal de Justiça da União Europeia com uma decisão que é vinculativa aos respectivos tribunais constitucionais de cada país, a dizer que não. Portanto, nós vamos organizar, estou absolutamente motivado, fomos apoiados pela diretora executiva da Europol, todos os países, mesmo para além dos 27, porque nessa reunião de chefes de polícia estão outros países que não propriamente os 27, um conjunto de dirigentes, quer na reunião, quer posteriormente em telefonema, incentivaram-me a que a reunião possa ser feita. Nós vamos reunir no sentido de darmos a nossa opinião de experts. Tentar construir nós não queremos nada para nós queremos instrumentos para investigar e para dotar a sociedade de um instrumento de realização da justiça e também de segurança. Portanto, é isso que a gente pretende. Não queremos violentar a consciência de ninguém, ter acesso a dados de outra maneira que não tínhamos. E também nessa reunião lutarmos para que possamos vir a ter instrumentos mais intrusivos em sede de investigação criminal. Porque isto o que está em causa é o equilíbrio entre o direito e a reserva da vida privada, a vida de cada um de nós, mas também a materialização da segurança e da justiça. Claro. Eu pergunto, e deixo esta pergunta para todos, é uma pergunta de resposta fácil, aliás, o que o Luís Faz há bocado colocou relativamente ao segmento de segurança, se a pessoa tem aqui, de facto, a sua vida privada totalmente guarnecida. Mas se ao lado tiver um elevado número de crimes e de insegurança, a pessoa tem medo de ir pôr o filho à escola, tem medo que os filhos saiam à noite, pode haver roubos, pode haver ataques, pode haver isto, pode haver aquilo. Eu pergunto o que é que nós queremos. Se é ceder o mínimo da nossa vida privada, porque não há notícia, desde que há operadores há quase 30 e tal anos, de que algum dia tenham sido filtrados elementos e informações dali. Ora, se nós tivermos um cartão de crédito ou acesso a uma conta bancária, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ou ao PNR, ou aos passageiros, sabe-se quem viaja, quem comprou o bilhete, como é que comprou, quem é que viajou ao lado, se voltou para trás, se voltou para a frente, onde meteu gasolina, onde dormiu. Tem que haver um equilíbrio entre o direito à privacidade e o direito do Estado de prosseguir o seu interesse. A defesa dos interesses coletivos, que são a realização da justiça e a segurança. Dr. Luís Neves, há um outro processo que está em curso nesta altura, que é o processo de extinção do CEF, do qual a Polícia Judiciária irá herdar as competências enquanto órgão de polícia criminal. Como é que está esse processo? Há novidades sobre esse processo? Não, o processo, o que está, portanto, quanto nós julgamos saber, irá decorrer agora a avaliação Schengen e depois disso, de acordo que eu tenho conhecimento,
o Governo dará sequência àquilo que é a sua intenção. Estará em construção a agência, a AMA, relativamente à questão sem poderes, a estrutura que não terá poderes de polícia. Nós, da nossa parte, se a decisão for a manutenção da divisão das competências com o CEF, naturalmente estamos preparados para continuar a assumir a investigação dos crimes para os quais hoje já temos competências, são sobretudo 2, o tráfico de seres humanos e o auxílio à imigração ilegal, com uma série de crimes conexos. Estamos preparados, mas estamos sobretudo preparados. Eu, se fosse profissional do CEF, estaria de facto numa situação terrível, porque ninguém gosta de ver a sua instituição ter um fim, e eu sou solidário. Ao longo do tempo tive várias palavras de reconhecimento para a ação do CEF, que nos ajudou em momentos muito cruciais, designadamente na esfera do terrorismo, mas também lhes quero dizer, já lhes disse isso e disse isso até publicamente, de que os elementos que vierem integrar a instituição da Polícia Judiciária serão tratados de alma e coração, de corpo inteiro, como se fossem inspectores desde o início da sua entrada na função pública. Mas deixa-me só perguntar-lhe, este período que estamos a viver ainda de transição está a provocar algum constrangimento a nível das investigações relacionadas com este tipo de casos? Pode causar algum constrangimento, sobretudo na área do auxílio à imigração ilegal. O que nós temos feito é criar aqui um laço de podermos conversar com as pessoas que estão à frente no CEF nestas vertentes, para tentar saber o que é que estão a fazer ou não estão a fazer, para que possamos aqui ter uma relação de investigação, sem atropelos de ninguém, com respeito a toda a gente, mas sobretudo que não haja um vazio relativamente às investigações. Eu disse-o e mantenho, disse isso no Parlamento, não é a Polícia Judiciária, num dos tipos de crime, que é o auxílio à imigração ilegal e a Associação Criminosa do Auxílio à Imigração Ilegal, e uma série de crimes conexos, pode investigar, precisa ter acesso a um conjunto de bases de dados que estão no CEF. O que se passa hoje é que, se nós precisarmos desses elementos, no âmbito da nossa investigação, temos que estar a fazer um mail, um documento, a pedir 10, 15, 20, 100, 500 elementos relativamente aos ARIs, às autorizações de residência, a quem é que são os representantes, ou seja, as moradas, que ainda não têm acesso direto. As moradas. Isso causa-nos a nós, Polícia Judiciária, que não temos acesso a essa base de dados, uns engulhos enormes, porque depois temos de estar à espera da resposta, a investigação é interrompida. Mas há previsão para quando é que poderão ter acesso direto a essas bases? Nós, e sobretudo a partir do momento em que possa ocorrer a divisão das competências do CEF, é evidente que não pode ser criado um vazio, porque senão não há nenhum OPC que tenha acesso às bases de dados e isso pode ser mau. Portanto, o que nós temos feito ver é que, quando e se ocorrer essa separação, que devemos ter acesso às bases de dados. Não é só ter acesso, nós vamos precisar ter acesso a formação, compreensão, porque este status quo que nós hoje temos, viesse ou não a questão do CEF, da sua extensão, viesse a ocorrer ou não, nós iríamos expor a necessidade fundamentada que nós deveríamos ter acesso direto a essas bases de dados. Deixa-me só colocar uma última pergunta sobre essa questão. Pedi-lhe uma resposta rápida. Não há nenhuma ligação que se possa fazer neste momento, e de acordo com o conhecimento que existe do terreno, entre um crescimento de imigração ilegal e algum crescimento de uma criminalidade mais violenta? Não. Mais violenta? Sim. Não há nenhuma ligação que se possa fazer entre os dois fenómenos. Nós vivemos esse fenómeno em 2007, 2008 e 2009, que foi potenciado pela alteração do Código de Processo Penal de 2007, aquela alteração se vacatio legis de 15 de setembro de 2007, que levou à libertação de 1.000 e tal pessoas, e vivemos isso, um pico de criminalidade associada às vagas de migrantes, tal qual no 99, 2000, 2001, com as vagas do leste, pós-queda do Muro de Berlim. Portanto, vivemos isso. Neste momento não temos nenhum vetor ligado entre imigração e também é importante para combater os extremismos, termos acesso a essa informação, que é obviamente muito importante. Deixe-me fazer duas últimas perguntas. Primeiro, as fraudes com fundos europeus é algo que preocupa muito a opinião pública portuguesa. Tem sido praticamente unânime a ideia de que não podemos repetir os erros do passado e desperdiçar os fundos do Programa de Recuperação Económica, do PRR, e de outras linhas de financiamento comunitário. A PJ e o sistema judicial estão hoje mais preparados para combater estes fenómenos do que estavam nos anos 80 e 90?
Felizmente que estamos, porque esses anos que o Luís Rosa acabou de referir foram catastróficos para nós, e por uma área que, enquanto cidadão, me diz muito, que é a miséria. O Val do Ave foi uma das regiões do país que mais acesso teve a fundos, e percebemos que os fundos eram desviados para os Porsches amarelos e para os Ferraris e para tudo isso. Nós nunca mais voltaremos a ter, felizmente, esse patamar de desleixo, de incúria. Hoje estamos mais preparados, estamos mais atentos, até do ponto de vista cultural as pessoas estão mais preparadas para esta defesa. O Ministério Público criou uma estrutura, um think tank, onde nós fazemos parte, para discutir estes temas e para termos gente preparada. A Procuradoria Europeia também tem uma atuação muito focada nestas questões, e nós temos projetado, agora, quando as coisas estiverem mais sedimentadas do ponto de vista dos elementos que ficam aqui ou acolá, de partirmos por uma fase de formação muito profunda dos nossos profissionais de todo o país, que vão estar dedicados a esta temática. Aliás, antecipando, nós fazemos anos a 20 de outubro, iremos comemorar este ano o nosso aniversário a 25 de outubro no Porto, vamos descentralizar, já o ano passado descentralizámos, comemoramos o aniversário em Braga, e vamos ter uma preleção do professor Damião da Cunha, direcionada para as questões dos fundos europeus. Tivemos a feliz aceitação de uma proposta que fizemos, e vamos fazer. Portanto, eu quero dizer que nesta área, e como em outras, a Sra. Procuradora-Geral da República tem feito vinco, e comungamos totalmente de ideias. Portanto, há um paralelismo de ideias relativamente a isto. É que nós precisamos de pessoas que fiquem nos locais de trabalho, portanto, que não andem a saltar de um lado para o outro. Essas pessoas que tenham formação muito profunda e séria. E nós vamos partir para várias áreas de formação especializada nesse tipo de crimes, combate a esse tipo de crimes. Dr. Luís Neves, já estamos a caminhar para o final do nosso tempo, mas queríamos também fazer-lhe uma outra pergunta. Já aqui falou um pouco também da relação entre a Polícia Judiciária e o Ministério Público, mas os funcionários de investigação criminal têm defendido que a Judiciária devia sair da tutela do poder político e passar para a tutela da Procuradoria-Geral da República para reforçar a separação de poderes. Concorda com essa ideia? Isso é uma ideia já muito antiga, portanto não é uma ideia recente. É uma ideia com alguns anos, sim. Nenhum elemento da Polícia Judiciária defendia isso, e a própria seria um erro. Uma coisa é dirigir uma investigação, outra coisa é a investigação. E o magistrado do Ministério Público não pode descer do seu patamar enquanto dirigente e titular da ação penal. As coisas não se podem misturar, não se devem misturar. Tem que haver uma autonomia, sobretudo, àquilo que é a atividade policial. Nenhum desses modelos existe em qualquer lado do mundo onde houve tentativas de as coisas correram mal. Mas o que eu posso dizer a esse nível é o seguinte: desde que somos Direção Nacional, até hoje, nunca deixámos de responder a um pedido, por muito difícil que fosse, ou um anseio que o Ministério Público tivesse. Sucessivamente, há anos esta parte, nós temos uma equipa, praticamente, se a memória não me falha, de 8 elementos nossos, pessoas do melhor nível, em termos de humanos, em termos de preparação, como investigadores, que estão a alicerçar a investigação ao universo BES. Desde que sou diretor, já autorizei, repito, N sucessivas renovações das pessoas que estão. Durante esse período, quer pelo Dr. Amadeu Guerra, quer pelo Dr. Albano Pinto, sempre que me foram solicitadas reforços ou ajuda ou prioridades, a Polícia Judiciária sempre respondeu positivamente. Portanto, aqui, não querendo fazer aqui um aspecto de comparação, o Ministério Público, de norte a sul do país, e sobretudo no noticiário, até hoje, sempre que indica que determinada questão é relevante, que determinada questão é prioritária, de que precisa destes meios, até para além dos meios humanos, a Polícia Judiciária não só não deixou de responder positivamente, como tem toda a intenção de fortalecer esta relação. Ainda agora nomeámos mais uma pessoa, para uma estrutura, portanto, relevante do noticiário. Isto vem ao encontro do discurso que a Sra. Procuradora-Geral teve, assim como o Sr. Diretor do DCAP, o Dr. Francisco Narciso, quando na sua tomada de posse. O Luís Rosa, se a memória não falha, assistiu, estava lá. Por acaso não assisti, mas ouvi o discurso com atenção. Quer um discurso, quer outro, deram especial relevo ao papel do OPC Polícia Judiciária. Relevo não quer dizer
estamos aqui a comparar, isto não é... as outras forças têm outras missões muito nobres, muito relevantes, muito importantes para todos nós, até para a tranquilidade nós podemos investigar, eu reconheço isso e agradeço. Mas distinguiu, de facto, a relevância de uns e de outros, face às competências que temos, à confiança em quem nós depositam, isso foi verbalizado por estes dois, pela mais alta dirigente do Ministério Público, mas também nos alertou, e bem, e eu tenho esse discurso, sublinho por baixo, igualmente, que é, isso acarreta para nós maior responsabilidade. E nós estamos disponíveis para receber essa maior responsabilidade, conquanto a Lei da Organização de Investigação Criminal seja respeitada na sua gênese, no seu espírito, no seu dia-a-dia. No Justiça Cega, queremos sempre ouvir no final alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do nosso convidado para o testemunho de cada semana. Luís Neves, que história que nos traz de olhos bem fechados? De olhos bem fechados. As histórias são muitas, mas eu normalmente, quando se olha às vezes para as polícias, olham sempre para a polícia com a vertente da repressão. Eu acho que, e tive muito ao longo da minha vida, trabalhei numa área de crime violento, assaltos a bancos, transportes de valores, tráfico de armas, tráfico de seres humanos, raptos, sequestros. Portanto, apanhei a parte, quer como investigador, inspetor, coordenador. Realidades duras. Realidades muito duras. E digo sempre, por vivência minha e até por formação extra-polícia, policial, mas extra-polícia judiciária, de que um polícia tem que ter uma figura humanista, de aceitação. Nós não podemos ser justiceiros, não podemos massacrar ainda mais aquela pessoa que acabamos de prender, porque em alguns casos, pronto, a gente tem o sabor, porque há um crime grave, houve o desrespeito de outros valores, mas muitas vezes há outras questões colaterais, como a família, os filhos dos detidos. Há uma compreensão. Portanto, eu tenho muitas histórias ligadas com presos, a quem ajudámos, a quem estivemos presentes, a quem não estigmatizámos mais do que aquilo que já existia. Eu guardo uma história no início da minha carreira, ainda era estagiário. Havia um gangue aqui em redor de Lisboa, muito grande, muito numeroso, que assaltava indiscriminadamente bancos, CTTs, ganhas de transportes de valores, eram peritos, eram de facto muito bons. A unidade da DCCB conseguiu desmantelar esse grupo e havia um, que era um dos mais novos, detidos, que me tratava por chefe Neves, tal, um angolano, que dizia que não tinha equipamento, que não tinha nem nada, shampoos, não tinha... De facto, tinha uma vida miserável. E era um salto em banco de um lado para o outro. E eu fui a um supermercado que havia próximo da polícia, que hoje já não existe, uma grande cadeia. Comprei-lhe um par de ténis, os shampoos, as escovas de dentes, pronto, um conjunto de questões é que a pessoa se sentisse minimamente, e lá lhe ofereci. E repara, eu estava a lhe oferecer ali a polícias que tinham 30 anos de polícia, gente dura, gente que tinha estado com as FPs 25 de Abril, que não olhavam muito bem um polícia estar a oferecer coisas a um detido. Ainda por cima eu vinha da advocacia e tinha feito muito à esfera criminal, portanto, houve ali um fator de desconfiança e tal. Mas ofereci-lhe as coisas com toda a naturalidade. Passados uns 4 ou 5 meses, este tipo de assalto, entretanto, cessou, porque o grupo foi todo desmantelado, prendemos salvo 16 pessoas. Passados uns 4, 5, 6 meses, começam novamente a haver, sobretudo, assaltos a bancos. E nós estávamos descansados, porque o grupo não podia ser, tinha sido desmantelado, não tínhamos deixado ninguém de fora para reiniciar a atividade. E então, quando começámos a ir aos bancos, a primeira descrição é que a pessoa que saltou para cima do balcão era muito ágil, cocheava, era muito ágil, pronto, e era o mesmo modus operandi que ele estava. Era um assalto, puxava da arma e vinham os outros e levavam o dinheiro. Bem, viemos a constatar que era o Chiquitá, nosso cliente, que nós tínhamos prendido uns meses antes, que tinha fugido da cadeia, na fuga partiu um pé, portanto foi o tempo de consolidar a fratura para começar novamente a saltar, e fugiu com os meus ténis. Portanto, eu naqueles primeiros tempos fiz assim um bocado alvo de chacota, mas uma chacota saudável, claro, tranquila, de bom ânimo, mas eu depois também disse, mas vocês esquecem-se que uma das provas que nós temos é no balcão, está lá, eu não escrevi isso numa história, que eu tenho essa história escrita, está lá as marcas do ténis que eu lhe ofereci, portanto a prova... Sabia bem qual era o ténis em questão. O Chiquitá, depois quando recapturado,
outra vez com grupos numerosos, ele fugiu da cadeia 4 ou 5 vezes depois disso. E nós recapturámos sempre, cada vez que fugia, era uma revoada de assaltos a bancos, nós já sabíamos, era só perguntar aos prisioneiros, ele fugiu, pronto. Ele já mudou de ténis depois disso. Sim, depois disso mudou de ténis. Mas digo sempre o seguinte, e digo muito convictamente, hoje com maior experiência de vida, com maior distanciamento, é evidente que nós vivemos ali momentos de tensão, muitas vezes há arma contra arma, há violência, as capturas são difíceis, estamos a falar de crimes hediondos que investigamos, mas digo sempre, um recluso, um detido, deve ser tratado com respeito, com urbanismo, dentro da lei, porque nós ficamos sempre a ganhar com isso. Sempre. Um recluso, quando é bem preso, ou um detido, quando é bem preso, percebe que ele perdeu o jogo. E nós temos sempre a ganhar com isso. Desde logo, mesmo que mais tarde não venha a colaborar connosco, não nos diga rigorosamente nada, desde logo, se não forem quebrados os laços familiares com os filhos, com a mulher, com a companheira, é o momento mais importante para a ressocialização do indivíduo. É evidente que a ressocialização, infelizmente, ainda temos muito que caminhar para ter fatores enormes de sucesso. Mas se esse laço do preso, e às vezes preso durante muitos anos, não for quebrado com a família, é talvez o laço, é certamente, certo e seguramente, o laço mais relevante para poder ser reinserida na sociedade e não voltar a delinquir. E esse é também o nosso papel. E nós temos que ter o mundo ocidental, os valores humanistas, permanentemente em cima da mesa, e sobretudo estamos a falar num conjunto de pessoas e franjas de cidadãos que não tiveram as mesmas oportunidades na vida. Isso não desculpabiliza nada, os crimes graves cometem e têm que ser responsabilizados, tem que haver uma pena. Mas nós, polícias, somos polícias, não somos justiceiros. Dr. Luís Neves, muito obrigado por ter estado connosco neste Justiça Cega, na estreia deste novo programa da Rádio Observador. Muito obrigado. Eu só vos posso desejar, em prol da justiça, porque isto é cidadania a trabalhar, que façam o vosso trabalho de escrutínio daquilo que nós fazemos, que corrijam o que mal fazemos e que tragam para o debate público estas ideias, porque aquilo que acabei de dizer na minha última intervenção e do que falei relativamente à corrupção e relativamente aos extremismos, avizinham-se tempos muito difíceis para a Europa e para todos nós. Temos de ter um combate muito firme em defesa dos valores do Estado de Direito Democrático, da liberdade, da diferença de opiniões, da diferença das escolhas do cidadão, seja de natureza sexual, política, religiosa, seja os quais forem, nós temos que ter instrumentos que defendam essa liberdade, e esse é também um grande papel que compete à Polícia Judiciária. Fica esta mensagem. Muito obrigado, Dr. Luís Neves. Obrigado.